Bom, no nosso primeiro dia a gente estava conversando mais ali sobre o que é uma competição de programação, né? Sobre o que é a OBI e também trazendo alguns relatos para estar tentando inspirar vocês um pouco mais a estar participando desse treinamento, estar participando da OBI. E hoje a gente vai estar já entrando um pouco mais na parte da programação em si. Então, é, a gente vai trazer alguns conceitos aqui. Então, eu sei que parece muita coisa, mas a gente vai passar por cada coisinha e vai ficar bem explicado. Mas a gente vai primeiro trazer um pouquinho do que é o algoritmo. A gente vai falar um pouquinho de Python e de um editor de código, de saídas, variáveis, operadores aritméticos e entradas. Bom, primeiro, em relação ao algoritmo, o que é um algoritmo? Bom, um algoritmo ele é um conjunto ali de alguns procedimentos que você vai estar fazendo para conseguir alcançar um objetivo que você quer, conseguir resolver algum problema, enfim. Você pode estar pensando em um algoritmo para várias situações da vida, sabe? Não precisa estar sendo ali, a gente usa esse termo na programação, mas você está pensando ali na lógica, na sequência de coisas que você vai fazer para alcançar um objetivo, é uma coisa que a gente faz frequentemente no nosso dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é da lasanha. Então, por exemplo, o meu problema é que eu tô com muita vontade de comer uma lasanha hoje. Só vou ficar satisfeita quando eu comer a minha lasanha. E aí o que eu faço é abrir a minha geladeira, esse é o passo um. Depois eu pego a minha lasanha, é o passo 2. Eu abro a lasanha, passo 3. Coloco ela no micro-ondas, passo 4. E aí eu tiro a minha lasanha do micro-ondas. Como ela, e pronto, eu alcancei o meu objetivo, que era eu comer a minha lasanha. Então, é ter esse passo a passo para você estar resolvendo um problema. E dentro do nosso contexto, né, da programação competitiva, o algoritmo ele é muito importante, porque o que acontece é que vocês vão receber um problema e a partir desse problema vocês vão estar tendo que desenvolver esse passo a passo para conseguir resolver esse problema. Aí você vai fazer o seu código, né, para estar desenvolvendo esse algoritmo. Você vai enviar o seu código e você vai descobrir, né? Você tem esse negócio da programação competitiva, você tem um feedback ali imediato, se você acertou ou não. E aí você vai ver se o seu código resolveu ou não o problema. Daí, se ele tiver resolvido, perfeito, você passa para a próxima questão. Se não, aí você vai estar tentando ali descobrir por que não deu certo e melhorando o seu algoritmo. Beleza. Agora, um outro conceito que é muito importante também para vocês estarem aprendendo é a questão de linguagem de programação. Então, para você estar desenvolvendo ali o seu algoritmo, o seu código, você vai precisar ter essa comunicação com o computador. Então, que nem a gente aqui, eu estou me comunicando com vocês a partir de um idioma, a partir de uma língua que é o português. Então, nós pessoas temos algumas linguagens, né, alguns idiomas, para a gente estar se comunicando. E cada linguagem vai ter a sua particularidade, sabe? Cada linguagem vai ter as suas regras, sabe? Então, quando você quer aprender ali a falar com uma pessoa de um outro país, você tem que estar aprendendo ali o idioma dela, sabe? Então, você vai estar aprendendo um outro vocabulário, você vai estar aprendendo outras palavras, outras regras. E vocês podem pensar na linguagem de programação como sendo a forma que a gente vai estar usando para se comunicar com o computador. Então, a gente precisa estar escrevendo uma coisa que, de alguma forma, o computador seja capaz de executar isso, sabe? Então, assim como a gente tem vários idiomas, né, entre as pessoas, a gente também tem várias linguagens de programação. E também, que nem também os idiomas, cada uma vai ter as suas regras, cada uma vai ter os seus símbolos. Então, quando você quer programar em uma outra linguagem de programação, você tem que, de fato, ir lá e tentar entender ali quais são as regrinhas dela. Tá. É, e aí eu vou introduzir vocês a uma linguagem de programação, que é o Python. A gente vai estar ensinando para vocês essa linguagem, mas quando você entende ali a lógica de programação, você consegue tá também
tipo, transitando entre diferentes linguagens. Você vai ter que realmente aprender ali a estar escrevendo ali o seu código de uma outra forma, mas você tendo a lógica, essa é a parte que a gente acredita ser a mais difícil, sabe? Você vê o problema, você já tem na sua mente como você vai resolver, e aí depois você aprender a digitar o seu algoritmo é uma coisa que ele realmente vai dar dependendo de uma linguagem de programação. Bom, em relação ao Python, o Python é uma linguagem muito popular. Ela é muito comum para algumas pessoas iniciantes, mas ela também é muito utilizada no mercado de trabalho. Então, muita gente, assim, principalmente para quem trabalha com uma parte assim mais de dados, de análise de dados, de inteligência artificial, mexe muito com isso. Então, é uma coisa que, tipo, se vocês tiverem interesse, vocês podem crescer muito na vida profissional de vocês, utilizando o Python. O Python, ele tem algumas facilidades quando a gente compara com outras linguagens de programação. Então, a gente acredita que para vocês que estão iniciando, ele pode ser uma boa. É, a comunidade também do Python ela é muito grande, então, por ser uma linguagem muito popular, tem muita gente que usa. E uma linguagem de programação, quando tem uma comunidade muito grande, isso é muito bom porque você começa a ter um acesso muito fácil a material, a videoaula. Então, se vocês abrirem o YouTube ali, pesquisar Python e algum conteúdo que vocês estão em dúvida, ou então pesquisar na internet alguma dúvida, vocês conseguem achar isso muito fácil, sabe? E, beleza. Aí, um outro conceito que eu vou estar trazendo é o editor de código. Então, você precisa, tá? Quando você vai escrever ali o seu código, você precisa estar escrevendo ele em algum lugar, né? Pensa como o seu caderninho, sabe? Você está escrevendo ali, está resolvendo o seu problema de matemática, você pega um caderno e você vai resolvendo ele. Então, o editor de código você pode pensar dessa forma, sabe? É onde você vai estar desenvolvendo ali o seu passo a passo do problema. Passo a passo da solução do problema, no caso, né? É, basicamente, o editor de código, então, ele é um programa que é utilizado por programadores para estar ali escrevendo, editando o código deles. E existem vários editores de código, então não vou me aprofundar muito neles, mas depende muito da linguagem que você usa, então tem alguns editores de código que são melhores para diferentes linguagens. E também depende muito também da preferência ali do programador. Então, às vezes eu tenho uma preferência, a Maristela pode ter outra, vocês podem ter outras, então vai depender muito ali de cada pessoa. Tem alguns que são online, e tem também alguns que eles podem ser baixados. Se depois vocês tiverem interesse em baixar algum também, pode ser interessante, mas nesse primeiro momento a gente vai estar usando um online, que vai ser esse Online Python IDE. Eu tô com ele aberto aqui, mas basicamente ele tem essa parte aqui de cima, que é essa, que é onde você está de fato ali escrevendo o seu código, né? Então, escrevendo o seu passo a passo para estar resolvendo o problema. E o terminal, ele é onde você vai estar vendo o resultado, sabe? Então, você vai estar vendo ali a solução, tipo, o resultado que o seu código entregou, sabe? Então, essa parte vocês vão estar de fato aqui mexendo. Essa parte é uma coisa que às vezes você vai estar conseguindo interagir, mas não é onde você programa em si. Beleza. Aí, agora que vocês já sabem um pouco sobre esses conceitos de algoritmo, que é o passo a passo, de linguagem de programação, que é o que você vai estar usando ali para se comunicar com o computador, que no nosso caso vai ser o Python, e o onde também, que vocês vão estar fazendo esse código, que é o editor de código. A gente pode passar um pouco agora para a parte da programação em si. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, de novo, é só reforçando, podem mandar ou então ligar o microfone. Tá. Em relação ao. Eu comentei aqui, né? Do terminal. No terminal vão aparecer algumas saídas. Então,
saídas vão ser ali o que que a gente vai estar imprimindo no nosso terminal. E pensando nessa parte de estar imprimindo, tem uma função que o nome é de fato print, que assim é em inglês, mas o significado é imprimir mesmo, que basicamente o que você colocar nessa função, você vai estar conseguindo visualizar no terminal, que é aquela parte que eu disse que vai ter ali os resultados, né? E aí, é, aqui tem um exemplo de como você pode estar usando o print. E assim como eu comentei antes, tem cada linguagem tem as suas similaridades, tem as suas regras, né? E é muito importante que vocês sempre usem o print com letra minúscula e ele tem parênteses. E aí, se você abre um parênteses, você tem que fechar o parênteses também, sabe? Você não pode deixar de fechar um, senão ele vai dar algum erro. E aí eu vou até colocar aqui de exemplo para vocês verem. Print, e aí tem que ter aqui as aspas, porque é um textinho. Eu vou deixar sem acento, porque o meu teclado é um pouco bugado com isso. E aí ele apareceu aqui, o Olá Mundo. Se a gente colocasse, por exemplo, sem um parênteses, ele ia dar um erro. Aqui tá reclamando. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas ele tá reclamando que também tá faltando aqui esse parênteses. Então é importante vocês se atentarem a isso. Sempre que abrir um parênteses, fecha ele. Beleza. Então aqui a nossa primeira aplicação do print, né? Nossa primeira linha de código utilizada. Ah, inclusive, eu vou mandar isso aqui para caso vocês queiram acompanhar e também escrevendo aí as linhas de código. É, beleza, então a gente já usou o print aqui para estar imprimindo um texto, mas a gente pode estar usando o print assim, tipo, para estar também unindo, tipo, você pode estar printando assim mais de um texto, sabe? Então, você pode juntar dois textos ou então mais, colocando print e aí você vai colocando os textos separados por vírgulas. E aí, quando você faz isso, ele vem aqui, ó, vou botar Ana e eu vou botar aqui o meu segundo nome que é Clara. Aqui. É, então ele basicamente imprimiu ali o primeiro e depois ele imprimiu o segundo texto e ele separou eles por vírgula não, separou eles por espaço. Mas isso é por padrão do print, mas você pode estar definindo ali uma outra coisa para estar separando. Então, por exemplo, se eu colocar aqui é, step e aí você define aqui um separador, quero, por exemplo, sinal aqui de menuzinho. Aí ele vai estar separado aqui com esse sinal de menuzinho. Então, isso é interessante também vocês saberem. Se vocês não quiserem usar não quiser definir no separador, ele vai estar imprimindo sempre com espaço entre as palavras. Entre as palavras, entre os textos, enfim. Beleza. Aí, agora eu vou introduzir aqui um pouco um outro conceito para vocês, que é o conceito de variável. Então, é, basicamente as variáveis vão ser ali alguns lugarzinhos que você vai estar guardando informações que você pode precisar depois. Então a gente pode pensar como uma gaveta, sabe? Ah, é, você tem ali um valor e aí você vai usar aquele valor várias vezes. Quando você está deixando ele dentro de uma variável, você está deixando ele guardado em um lugar, fica muito mais fácil o seu código. Eu vou dar um exemplo e vocês vão entender o porquê disso. Por exemplo, eu fiz um código que imprime aqui o nome da Maristela 4 vezes, sabe? Não sei qual seria a utilidade desse código, mas é para estar aqui é, explicando para vocês. Então, aqui como esperado, imprimiu o nome da Maristela 4 vezes. Só que agora, eu não quero que seja o nome da Maristela, eu quero que seja o meu nome, eu quero que seja Ana.
E aí, se eu quero fazer isso, eu vou ter que mudar em 4 lugares diferentes. Eu vou ter que mudar aqui e aqui, Ana e Ana. Aí agora consegui atingir o meu resultado, que era estar imprimindo 4 vezes, né? O meu nome. Mas isso demandou um tempo, sabe? Demandou um esforço desnecessário, porque eu tive que fazer essa alteração em todos os lugares onde tinha o nome da Maristela, já que eu queria substituir o nome da Maristela pelo meu nome. Então, a gente pode estar usando a tal da variável. E aí, para a gente estar usando uma variável, a gente tem que basicamente colocar o nome da variável igual e o valor da variável. Então, por exemplo, eu quero criar uma variável que o nome dela vai ser nome. E aí aqui, o nome dela é Ana. Aqui. É o valor da variável, né? É Ana. E aí, eu depois vou colocando ela aqui. Eu consegui atingir o meu resultado, que era imprimir meu nome 4 vezes. Só que aí, se eu quiser agora, agora eu quero, por exemplo, imprimir o nome da Camille, que tá aqui. Aí agora eu só mudo aqui. Eu não preciso fazer aquilo de estar mudando em cada printzinho meu, sabe? Isso, quando é um código grande, fica muito trabalhoso, sabe? Porque aqui eu tô chamando 4 vezes, tô colocando aqui o nome 4 vezes. Mas vão ter casos que você vai estar colocando muitas vezes, sabe? E aí fica inviável você estar mudando toda vez. E aí aqui, pronto, foi o da Camille 4 vezes. Daí, uma coisa que é importante de dizer é que esse igual, ele não tá falando, tipo, no sentido de comparando, sabe? De vendo se isso é igual àquilo. Você pode pensar no igual como um recebe. Então, por exemplo, aqui, a minha variável nome recebe Camille. Então, ela vai estar recebendo esse valor que é Camille, sabe? Então, assim fica muito melhor de vocês estarem pensando, porque depois vocês vão aprender sobre essa questão de estar comparando, né, valores. E aí não vai ser esse igual que a gente está usando aqui. Então, basicamente, aqui você vai estar. Esse igual serve para você estar colocando um valor dentro da sua variável, que é aquela sua gavetinha, sabe? Beleza. Aí aqui é o exemplo que eu tinha comentado, né? De fica mais fácil se eu quiser mudar, então eu posso só mudar aqui ao invés de ter que mudar em cada um dos prints. E aí, em relação aos tipos, eu acho que na verdade tinha um outro slide que eu queria falar antes. Vou falar primeiro desse slide. Dentro do mesmo código, eu posso estar mudando ali a variável, sabe? Então, eu posso aqui tá com o nome Camille, né? Aí eu quero agora imprimir o nome da Camille 2 vezes e depois eu vou imprimir o nome de outra pessoa. Aqui, por exemplo, a Sofia. E aí, como aqui nesses dois prints aqui, o valor de nome era Camille. Só que aí, quando chega aqui, eu mudei o valor do nome. Então aqui não vai ser mais Camille que vai estar aparecendo no meu terminal. Vai ser Sofia. Então o resultado esperado é que primeiro vai imprimir 2 vezes o nome da Camille e depois vai imprimir 2 vezes o nome da Sofia. Então aqui. E foi realmente o que a gente estava esperando. Se eu quisesse aqui mudar de novo e colocasse outro nome, também ia mudar normalmente. Então a variável você pode estar mudando ela dentro do seu código. Beleza. Aí, voltando para o slide que eu tinha passado, sem querer. É... Bom, as nossas variáveis, elas têm alguns tipos, que esses aqui são os mais famosos, assim, dentro do Python, que são os inteiros, os floats e as strings. Bom, o inteiro, ele é bem o inteiro mesmo que a gente aprende dentro da escola. Então, são aqueles números que eles não têm vírgula e eles podem ser positivos ou negativos. E aí, de exemplo, eu coloquei aqui o 1, o -7, o 100. Poderia ser o -100, poderia ser o 0. Mas, basicamente isso, lembrei, não tem vírgula. E, enfim, pode ser positivo e negativo.
Os floats, eles são números que vão ter vírgula. Então, pode ser que o 0.2, pode ser o 7.0, pode ser o 2.745. E uma coisa que é muito importante falar é que dentro da programação, a gente não usa vírgula nesse contexto, sabe? Então, quando eu digo número com vírgula, é porque a gente está acostumado aqui no Brasil, né, a usar tipo 2,0. Mas dentro da programação, sempre usem ponto quando for nesse sentido, de tipo, um número que é quebrado, sabe? Enfim, o 7 aqui, ele é 7.0, mas ele pode ser um float, sabe? Ainda assim, porque depois ele tem o zero, então a gente pode também deixar como float se quiser. E também entra negativo, poderia ser aqui, tipo, menos 3.2, sabe? Ou então só menos 3.0. Só esqueci de botar exemplo com menos. E aí as strings vão ser os nossos textos, sabe? Então aqui o meninas.com é uma string, programação competitiva é uma string a gente é uma string aqui. Então é isso basicamente. Dentro dessa parte dos tipos que a gente tem. E aí as strings também sempre lembrem de colocar aspas. Beleza. E aí, agora, é, eu vou explicar um pouco sobre também como é que a gente pode estar mexendo ali nas nossas variáveis, né? Então, depois que a gente recebe ali, que a gente vai ter os nossos valores, a gente vai ter que manipular eles ali de algumas formas. E aí, os operadores aritméticos entram nesse contexto. Operadores aritméticos não é uma coisa só da programação, então tem alguns que vocês estão mais acostumados aí dentro do contexto da escola, sabe, em matemática, que são esses aqui. Então a gente tem a soma, tem a subtração, a multiplicação, a exponenciação, a divisão, divisão sem resto e o resto da divisão. A soma é aquilo que a gente está bem acostumada, né, de tipo estar ali somando dois números, enfim. A subtração, né, a gente vai estar ali tirando ali uma quantidade de uma outra quantidade. É, Enfim, eu acho que esses aqui vocês estão mais acostumados. Eu vou mostrar alguns exemplos para também explicar esses que vocês podem ficar um pouco confusos. Beleza. Aqui a soma, né, entre esses dois inteiros tá dando 10. Então, tipo, 3 mais 7 dá 10. Só que aqui eu quis colocar esse exemplo porque ele funciona um pouco diferente. Que aqui deu 3 mais 7 é igual a 37. Não foi igual a 10. Mas isso acontece porque aqui ele tá entre aspas. Então, como ele está entre aspas, é o texto 3 mais o texto 7. Então, ele junta os dois, sabe? Ele está juntando ali os dois textos. Ele não está levando em consideração que é um número, sabe? Poderia ser tipo A e B. E aí ia estar AB no final das contas. Então, sempre quando for assim, tipo uma string, que nem aqui no meninas mais o ponto .comp, ele vai estar unindo as duas coisas. E aí, nesse caso, vai estar unindo sem espaço nem nada, vai estar juntando do jeito que tá mesmo. Enfim, o menos, né, também como vocês estão mais acostumadas dentro da escola. A exponenciação, né, aqui ele fica com esses dois asteriscos, mas dentro da escola a gente está mais acostumado a ver assim. Então é tipo 2 elevado a 3. É isso aqui. É... Beleza? Aí aqui, a divisão entre 6 e 4 dá 1,5. Aí esse símbolo aqui, ele é um pouco diferente, que ele é a divisão sem o resto. Então vocês podem levar ali em consideração que a divisão sem estar levando em consideração a parte da vírgula. Então quando a gente faz aqui a divisão tipo de 6 por 4, e vai dar 1, né? E aí a gente subtrai 4, e aqui no resto sobra 2. Só que 2, se a gente for dividir 2 por 4, vai dar vírgula. Então é meio como se tipo, o código, ele viu que tem essas duas barras, e aí ele vai parar quando ele vê que não dá mais para dividir sem ter vírgula. E aí ele pega esse valor bem aqui. Então, é isso, sabe? Quando chegou ali em um valor que não dá mais para dividir sem ter vírgula,
aí ele para. E aqui, esse é o resto da divisão. Então, nesse caso é 2, porque quando a gente divide, né, 6 por 4, a gente fica ali 2 sobrando. Então, é isso, basicamente. É... Tá, beleza. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Acho que não. Eu vou aproveitar para dar mais um exemplo aqui de uma situação que é muito comum dentro da programação, que são problemas onde você precisa saber se um número é par ou não. Para a gente saber se um número é par, a gente tem que saber se ele é divisível por 2, né? E quando o número é divisível por outro, significa que o resto dessa divisão é zero. Então, para a gente saber se um número é divisível por 2, a gente poderia estar, tipo, tendo uma variável, que é x, sabe? E aí, meu x poderia ser 8, por exemplo. Aí, eu dividindo aqui, né? Tipo, meu x, o resto da divisão por 2 seria zero. Porque ele é um número divisível, sabe? Por 2. Então, o resto fica zero. Agora, se fosse, tipo, se o meu x fosse 9, que é um número ímpar, o resto seria um. E aí, quando o resto é um, significa que o número é ímpar. Quando o resto é igual a zero, significa que ele é par. Esse é algo muito utilizado dentro da programação. Beleza. E aí, aqui, por último, um outro conceito é que é o de entradas. Então, até então, a gente foi mexendo muito mais com questão de sem estar tendo ali alguma interação, sabe, com alguém. E agora a gente vai estar deixando o nosso código mais interativo. Então, a entrada fornece, né, essa possibilidade de você estar interagindo com o usuário. E a gente consegue, né, tá pegando essa entrada, tipo, essa coisa que o usuário digitou e tá guardando dentro de uma variável. Então a gente consegue armazenar esse valor e depois tá ali usando ele para o que a gente quiser. E, bom, as entradas elas são essenciais dentro do cenário de programação competitiva. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo, mas como funciona geralmente nas questões de programação competitiva é que você vai ter ali as entradas, né? E aí, sabendo da entrada, tipo, eles já falam qual que tem que ser a saída. Então, esse conceito de entrada e saída é muito importante. E sempre tem. Eu acho, pelo menos eu nunca fiz uma questão de programação competitiva que eu não precisei usar essa questão de entrada e de saída. Eu acho que não tem. E aí, assim como a gente tem o print, né, que vai ser ali o que vai estar determinando a nossa saída, imprimindo, né, a coisa no nosso terminal. A gente tem o input, que é uma função que a gente vai estar usando para estar pegando essa informação do usuário, né, de quem estiver ali usando o nosso código. E aí é aquele mesma coisa, né? Como é que dentro do contexto de Python, o input ele tem que ter a letra minúscula, então se vocês usarem com a letra maiúscula vai dar erro. E também tem essa questão de abrir e fechar os parênteses. Vocês podem usar o input assim, que é a forma mais comum dentro da programação, tipo, competitiva, dentro de questão. Mas para outras aplicações, vocês podem colocar um texto dentro do input. Então, vai aparecer esse textinho e aí vocês conseguem digitar depois. Eu vou mostrar aqui para ficar mais claro do que eu estou falando. É, aqui, a gente vai ter a variável nome e a nossa variável nome, ela vai estar recebendo o que uma pessoa digitou, né, o que o nosso usuário digitou. E aí, a gente depois vai estar imprimindo o nome dessa pessoa. E aí eu posso estar usando aqui, tipo, até escrevendo aqui, seu nome é. Opa. E aí a gente pode estar aqui usando até o mais para estar juntando aqui. Que eu comentei, né? Que a gente pode estar juntando textos.
E aí eu vou estar juntando o texto seu nome é com o texto que a pessoa tiver digitado aqui. E aí eu vou colocar aqui. Vamos pegar um nome agora diferente. Vou botar Giovana. Giovana. E seu nome é Giovana. Então veio aqui. Só que aí a gente também pode estar usando, né? Então, vou botar mais uma vez para vocês repararem. Só apareceu aqui um lugar para eu digitar, né? Sem nenhum texto. Eu vou botar aqui, né? Mas eu posso estar colocando um texto aqui também, né? Então, vou botar aqui. Digite seu nome. E aí, ele vai aparecer. Opa, pelo menos era para aparecer. Ah, tá. Vai aparecer o textinho aqui, digite seu nome. E aí, aqui, a gente digita. Vou botar a Viviane agora. E aí aparece ali. Mas enfim, isso é mais para vocês saberem que existe, mas dentro da OBI e de outras competições, o mais normal é isso mesmo, que não vai ter nenhum textinho antes, sabe? É só tipo, sei lá, Maristela. Beleza. Então, tá. Em relação ao input ainda, é muito importante que vocês lembrem de estar guardando o valor dentro de uma variável. Então, aqui, eu coloquei aqui, né? Eu falei que o que a pessoa digitar vai ser o nome, sabe? Então, vocês sempre têm que lembrar de colocar isso, senão depois a informação vai ficar perdida, sabe? E vocês não vão estar conseguindo usar essa informação. E aí também é importante destacar que o valor ele vem com uma string. E aí uma string, voltando naquilo que eu tinha falado, é um texto. Aí, caso vocês queiram estar usando o inteiro, né, que é aqueles números que não são quebrados, que não tem vírgula, ou então o float, que são os números que têm vírgula, você vai estar tendo que fazer uma conversão, sabe? É uma conversão bem simples, mas é importante que vocês façam. Vou dar aqui um exemplo de por que vocês têm que fazer isso. Supondo que eu quero fazer um código que vai receber um número, é, e aí ele vai somar com um outro número. Então, primeiro eu vou aqui receber os dois números. Eu estou guardando eles nessas duas variáveis, que é o num1 e o num2. E aí depois eu quero imprimir a soma entre eles. Então, eu vou botar aqui num1 mais num2, né? Bom, se eu quero imprimir a soma entre eles, esse meu código ele está errado. Vou mostrar para vocês por quê. Porque aqui eu quero somar, por exemplo, 1 com 2. E aí o meu resultado deu 12. Por que o meu resultado deu 12? Porque, assim como eu comentei aqui, o número não, o, o valor que eu digitei, ele veio como um texto, ele veio como uma string. E aí aqui, eu tinha comentado, né, que quando você faz uma soma entre duas strings, ele vai só unir as duas, uma do lado da outra. E aí, para você estar fazendo isso, querendo realmente fazer a soma ali entre eles enquanto inteiros, você vai estar tendo que fazer essa conversão, que tem essa funçãozinha que você vai estar colocando bem aqui. Então, a lógica é que você vai estar meio que sempre vindo de dentro para fora. Então, a primeira coisa que acontece é que vai pegar o valor e aí esse valor ele está em texto. E aí depois esse valor em texto, ele vai converter para um inteiro. E aí esse valor, como um inteiro, como um número sem vírgula, vai estar sendo guardado ali na sua variável no 1. E aí agora sim, fazendo isso aqui com os dois, a gente vai ter o resultado que a gente espera, que é a soma de 1 com 2, que deu 3. Enfim, eu poderia estar fazendo isso também com um float. Então, que é algum número com vírgula, né? Então, eu posso estar digitando aqui 2,5 e 1,5. E aí, a minha soma deu 4,0. Beleza. Daí, aqui são alguns exemplozinhos, né? Esse eu fiz lá, que era com um textozinho dentro do input. Então, isso vai aparecer para o usuário estar depois ele digitando. E depois vai estar imprimindo aqui esse textinho, seu nome,
com o nome da pessoa depois. E aí aqui, esse outro exemplo, né, é usando o tal do inteiro. Então eu quero aqui uma idade, eu não quero a idade como texto, eu quero a idade como um número, sabe? E aí eu faço essa conversão aqui, passando depois, passando o int, sabe? Beleza. Aí agora, eu tenho uma dica extra, que é para estar facilitando a vida de vocês. Que é porque, assim, se eu quiser fazer, é, por exemplo, quero deixar aqui a minha resposta bonitinha, né? Não quero deixar só 4.0. Quero botar, é, a soma entre. Aí eu tenho que botar aqui. Num 1, tem que botar aqui outro texto. E num 2, aí tem. É igual a. E aí aqui eu vou colocar a soma de num 1 mais num 2. Não sei se isso aqui vai dar certo, deixa eu ver. Se eu preciso botar entre parênteses. É. 2. Eita, tá, deu algum erro. Ah, tá, eu acho que é por causa do. Ah, é porque eu teria que converter para string. Enfim, o meu ponto que eu quero trazer, eu não vou trazer aqui de soma, eu vou trazer, assim, os números digitados foram. O problema que deu só para esclarecer é que eu estava basicamente tentando somar um número com um texto, e aí isso não dá certo. Mas eu posso colocar aqui que os números digitados foram. Aí eu tenho que colocar eles como texto mesmo, para não dar esse problema. É, no 1 e no 2. Vamos ver se agora dá. Beleza. Os números digitados foram 1 e 2. Isso aqui eu demorei muito tempo escrevendo, sabe? Eu precisei colocar isso, aí depois eu precisei somar com aqui o número 1, depois eu precisei somar aqui, já pegar, escrever de novo assim com outras aspas. Aí isso fica meio chato de se fazer quando é uma coisa meio grande. E aí a minha dica é que vocês usem esse Fzinho aqui, que ele vai estar permitindo que você faça só um texto assim, só usando a chave para abrir e para fechar. E aí dentro você consegue. A chave não. Usando a aspa só para abrir e para fechar. E aí você consegue ir colocando as variáveis dentro de chaves. Então, nesse caso, ficaria aqui F foram. Aí eu coloco aqui no 1 e um 2. E aí eu fecho aqui as minhas aspas. Perfeito. Aí dessa forma facilita. Então fica aí a minha dica para vocês para estar agilizando o processo de você estar escrevendo algum código. Daí, agora a gente passou por vários contextos, por vários conceitos. E aí vou fazer aqui alguns exercícios com vocês para vocês estarem conseguindo assimilar e juntar as coisas melhor. Aí, primeiro eu fiz alguns aqui mais fáceis. Depois tem alguns reais. Eu acho que talvez não dê tempo de passar por todos, mas eu posso liberar isso para vocês. Qualquer coisa eu posso gravar eu resolvendo e mandar para vocês aqui pelo Teams. E aí o primeiro aqui vai ser uma questão do troco do lanche. Aí aqui a historiazinha que eu inventei é: Marina é dona de uma lanchonete em uma escola. Ela te contratou para fazer um código onde ela vai digitar o valor do lanche e o valor que o aluno pagou e, como resultado, imprime o troco do aluno. E aí a gente pode fazer bem assim. Tá, primeiro vai digitar o valor que o aluno pagou. Então vamos botar aqui valor. E aí. Eu não, vou botar pago, só para ficar mais claro. E aí, vamos considerar como um float, porque pode ter moeda, sabe? Pode ser que o valor de alguma coisa seja tipo 5,50. E aí,
vai ter que estar recebendo esse valor, né? Que a Marina vai estar digitando. E vai ter o preço da coisa, né? Então aqui vai ser o preço. E vai ser também um float. E também vai estar sendo recebido, né? De acordo com o que o usuário digitou. Daí a gente quer saber o troco. E aí a gente pode pensar como troco sendo a subtração, né, do que a pessoa pagou pelo que foi o preço de fato. Então, por exemplo, se eu fiz uma compra que saiu R$ 20, se eu dei R$ 50, uma nota de R$ 50, eu preciso receber R$ 30, né? Então, é isso, a gente vai estar fazendo o que foi pago menos o que foi o preço da coisa. E aí, por fim, a gente pode estar aqui imprimindo o troco. Aí, vamos, vamos colocar esse exemplo mesmo que eu pensei. Foi alguma coisa, eu paguei R$ 50 e ela tinha sido, acho que R$ 20 que eu comentei, né? E aí aqui o troco é R$ 30, sabe? Então isso a gente conseguiu resolver aqui a primeira questão. O que que a gente implementou aqui do que a gente aprendeu? Foi o print, que foi o primeiro que a gente aprendeu, né? Que é a questão de a gente estar imprimindo alguma coisa na tela. Lembrando que esses dois aqui eu que digitei, esse aqui foi o que foi impresso de fato. A gente usou o conceito de variável, que a gente usou ela 3 vezes. A gente criou a variável pago, a variável preço e a variável troco. Sendo que a variável troco foi calculada a partir de um operador aritmético, que é o nosso menuzinho aqui. E a gente também usou aqui o nosso conceito de entrada, né? Que é esse input. E aí foi nesse momento que eu consegui estar digitando aqui os valores. Então, esse é um exemplo de uma questão que poderia facilmente ter dentro de uma questão assim de programação competitiva. Aí aqui, um outro exemplo, que é um pouquinho mais complicado, que é a média de notas. Então, a Maria, ela já recebeu a nota das suas 3 provas do ano. É, eu acho que antes eu tinha botado o João, só que depois eu mudei pra Maria, por isso que aqui tá ele. Mas enfim. A Maria, ela sabe que para calcular a sua nota final, o professor faz a média aritmética das notas. Só que o seu professor demora muito tempo para liberar a média final. E a Maria, ela quer saber logo a sua média, sabe? Para ela saber se ela foi bem, se ela foi mal. E aí, nosso objetivo vai estar ajudando aqui a Maria a descobrir a média final dela. E aí, enfim, né? A gente sabe que o professor, ele faz uma média aritmética, né? E aí, uma coisa que pode ser interessante para vocês antes de vocês fazerem o código em si, vocês pensarem na lógica, sabe? Então, pensarem assim no algoritmo, no passo a passo que vocês vão estar fazendo, e depois vocês escreverem isso em código. Então, pensando nisso, a gente sabe aqui que são 3 provas. A gente sabe que a média final, que é o que a gente quer, é a média aritmética das notas. E, enfim, a gente sabe que a Maria tem as 3 notas. Então, o que a gente pode fazer é criar as variáveis, né, para as notas das 3 provas da Maria. E aí, a partir dessas notas, a gente vai calcular a média e depois a gente vai imprimir a média para Maria saber aí como é que tá o desempenho dela. Então, a média aritmética, ela é basicamente a soma dos valores dividido pela quantidade de valores que a gente tem. No nosso caso, os nossos valores vai ser a nota 1, a nota 2 e a nota 3. E aí a gente vai estar dividindo isso pela quantidade, né, de notas, pela quantidade de provas, que são 3 provas. Daí vamos agora colocar isso aqui dentro de código, né? Então, eu vou colocar a minha nota 1 e vamos colocar também ela como um float. E aí a gente vai estar recebendo esse valor, né? Dei aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou só copiar aqui e mudar para nota 2 e nota 3. Então, beleza. O primeiro passo, que é adquirir as notas, a gente já conseguiu. A gente vai pegar eles primeiro como texto.
Primeiro a gente vai pegar as notas como texto e a gente depois vai converter, né, para um float, que é um número com vírgula. Agora a gente quer saber a média, então vou criar aqui uma variável chamada média. E aí a gente precisa estar fazendo isso aqui. Daí, o que que acontece? Que nem na matemática a gente tem que usar, né, tipo os parênteses, os colchetes. A gente tem que lembrar de usar os parênteses aqui, principalmente nesse caso, porque se eu fizer, tipo, a nota 1 mais a nota 2 mais nota 3 dividido por 3, é que vai dar errado, porque ele vai estar seguindo a lógica de primeiro estar dividindo isso aqui, a nota 3 por 3. Então, ele não vai estar dividindo a soma, ele vai estar dividindo só a nota 3 por 3. E aí, pensando nisso, é importante que a gente coloque aqui um parênteses para a gente deixar claro que é tudo isso dividido por 3. Então, ele vai precisar ali, o código vai precisar somar as 3 notas, e essa soma ele vai dividir por 3. Uma coisa que tem como vocês fazerem é, tipo, criar aqui uma variável chamada soma, que aí vocês vão ter, tipo, aqui a soma das notas. E aí depois dividir essa soma por 3. Mas eu acho mais simples fazer dessa forma mesmo, sabe? Fazer tudo aqui junto, sabe? Mas é importante que vocês lembrem de colocar os parênteses. E aí, por fim, a gente vai estar imprimindo, né, a média, para Maria saber aí como é que ela foi no ano dela, sabe? Como é que foi o desempenho dela no ano. Beleza. Eu vou rodar aqui. E aí, por exemplo, a nota da Marina foi, tipo, na primeira ela tirou 5, na segunda ela tirou 8, na terceira ela tirou 10. E aí, enfim, acabou dando um número aqui quebrado, mas dependendo aí dos valores que vocês forem usando, pode dar outros valores. E aí, é isso basicamente, essa questão. E aí, só pra gente também tá passando de novo por ela, relembrando também os conceitos, a gente usa o print, que é para imprimir, que é o que está sendo impresso aqui. A gente usou as variáveis, né? Então a gente tem 4 variáveis, que é a N1, N2, N3 e a média. A gente usou os operadores aritméticos, que nesse caso a gente usou o mais para estar somando os nossos números. E a gente usou o nosso da divisão, né? Para a gente conseguir estar calculando a média. E é isso, a gente usou aqui o input para estar recebendo os valores que forem digitados. Daí, professora, você acha que dá tempo de eu fazer mais uma? Tipo, acho que eu vou passar um pouquinho aí das 8, mas não vai ser muito. Tá, eu tive pensando, Ana, que a gente poderia passar algum exercício para elas, para a gente ver próxima aula, né? Qual seria o próximo? Para saber se a gente deixa como exercício. Beleza. Seria conteúdo novo ou não? Não, eu tenho mais 3 questões aqui. Aí tem uma que eu fiz, e tem outras 2 que são realmente da UBI. Aí eu posso passar essas para elas. E aí, qualquer coisa eu apareço também na próxima aula, só para ver se elas Eu deram uma acho, eu olhada. acho legal para que elas também treinem, né? Uhum. Então, essa da OBI é bem interessante. A gente pode começar a próxima aula, se você puder, mostrando essa questão da OBI, para elas entenderem como é que funciona de fato a OBI, né? O que você acha? Pode ser. Aí eu posso só, já que eu vou passar a questão para elas, eu posso só mostrar para elas como é que é tipo, onde é que elas acham a questão e tal. Com certeza, pode Tá bom. fazer. Quando eu passar esse slide para vocês, vai ter essa questão, que fui eu que também trouxe o enunciado, que é do tempo de viagem, mas tem essas outras 2 aqui, que são questões reais da OBI, tem essa nota esquecida, e tem essa que é divisão do tesouro. Aí aqui, quando vocês clicam aqui, tem um linkzinho para vocês estarem conseguindo visualizar ela. Aí, basicamente, aqui tem a explicação, né? Então, vocês podem pensar nisso aqui sendo enunciado, que nem eu também, que nem aqueles que eu montei, sempre tem uma historinha, tem uma pessoa. Aí ele sempre traz também uma explicação da entrada, que é justamente o que vai estar sendo inserido naquele input que eu mostrei.
e da saída, que é o que que vai estar, o que que tem que ser impresso ali no final. E aí vocês podem usar para estar testando o código de vocês, ver se ele está certo, esses exemplos que ele dá aqui. Então, nesse caso aqui, vocês vão ter que colocar dois inputs, né? Porque vão ser dois valores que vão estar na entrada. E aí vocês digitam lá, né? Quando aparecer aqui, vocês digitam 100 e 70. E aí, se no final aparecer um 40, é porque tá certo. Se não aparecer 40, aparecer um outro número, aí vocês têm que revisar, sabe? E ver se tem alguma coisa que pode estar causando esse erro aí no código de vocês. Mas era só isso mesmo que eu queria complementar.